Shalom, povo lindo de Deus, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, amém? Um dia extremamente abençoado para todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Quero declarar, hoje que seja um dia muito, muito, muito abençoado na sua vida. Hoje é o primeiro dia de Sivan. Começa hoje o mês do calendário judaico. Começou ontem, o pôr do sol. Deixa eu ver. Ontem 6 ao pôr do sol, certo? E termina hoje o primeiro dia do mês de Sivan, que as bênçãos aí de Zebulun, que é uma das tribos. Então é sobrenatural. Então declaro aí, a gente está começando um ciclo novo. E profeticamente, hoje eu faço o lançamento da escola, porque eu entendo desses dias, eu entendo dessas coisas. Então você já se prepara, porque hoje é o início de um novo ciclo, de uma nova temporada, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma live muito especial para você, muito, sobre dimensões espirituais, Na verdade, o tema é oração direcionada, eu vou ensinar vocês o que impede uma pessoa de ver, o que impede uma pessoa de conseguir acessar. Então você vai estar aprendendo bastante hoje sobre oração direcionada, ok? E eu preciso que você entenda que só a pessoa que é espiritual, ela consegue acessar. Quem está na carne não dá conta. Aí você tem que jejuar um pouco, você tem que se aquebrantar, certo? Você tem que se aquebrantar porque não adianta. Na carne não há revelação na carne, tá? Só há revelação para uma pessoa que está no espírito, amém? Obrigada, Nani, querida. Obrigado. Hoje é a live de número 159, nós estamos a 159 dias, tá? Aqui, ok? Nós estamos a 159 dias aqui, todos os dias, orando, clamando, jejuando, e Deus tem feito maravilhas aqui, meu Deus. E eu espero que Deus continue, amém? Continue te abençoando poderosamente todos os dias e trazendo, uma ruptura. Para quem é meu aluno, sejam todos bem-vindos, tá? Deixa eu só avisar aqui uns meus alunos da escola. Eu acredito que hoje sobe 1, 2 aulas, as primeiras aulas são recomendações, eu já tô passando a rema para vocês de como o grupo vai funcionar, certo? E eu tava pensando, acho que eu vou abrir o grupo só depois que eu colocar vocês assistir primeiro essas 3 aulas, que, principalmente a que eu falo sobre o grupo, mas eu vou colocar lá as regras da comunidade, certo? Então eu quero que você já aumente as suas expectativas, você vai ter muita coisa para fazer e você vai aprender demais, certo? Esse mês de junho eu vou falar as coisas básicas, tá? Dentro desse viés de libertação. Então, eu vou falar coisas, Vamos dizer assim, vou falar o esqueleto, eu vou falar de coisas, básicas. E aí, conforme nós vamos avançando, nós vamos entrar em coisas mais profundas, ok? Então, nesse mês de junho, nós vamos ter ali 20 aulas na plataforma, ok? 20 aulas. Você vai ter muito material, vai ter a missão do mês. A missão do mês vão ser filmes, livros que você vai ter que ler, certo? Ok? Gente, essa noite eu não dormi. Eu vou dormir depois da live. Não teve como dormir essa noite. Eu fiquei até tarde escrevendo. A Nani estava trabalhando, tentando atender todo mundo, e o povo tudo maluco, e o inimigo travando a vida das pessoas, para as pessoas não conseguirem fazer a inscrição da escola. Porque ontem, Ontem encerrou ali para a lista de espera. Então, o que aconteceu? Nós não dormimos. Então, eu não dormi. Eu estou desde ontem, nesse ânimo todo. Mas agora que terminou a live, eu já vou dormir, eu vou descansar, pelo menos umas 3, 4 horinhas, certo? Porque hoje tem batalha espiritual. Hoje tem culto de libertação, batalha espiritual. Então, hoje eu vou fazer o quê? Uma libertação de cativeiros. E para quem é meu aluno, eu quero que você já fica atento como eu vou fazer essa libertação de cativeiro, o jeito que é essa libertação de cativeiro, amém? Libertação de cativeiro é diferente de uma libertação de bebida, é muito diferente de um vício, não. Libertação de cativeiros, a gente tem que saber entrar, tem que saber sair, e nós vamos estar fazendo hoje no nome de Jesus, ok? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar para nós começarmos no nome de Jesus.
Hoje eu tô passada, eu tô cansada demais, né? Tô cansada, muito cansada, mas a unção que está sobre mim, ela me fortalece. Deixa eu falar algo para vocês. Existe a unção do boi selvagem. Parece um nome estranho, mas é a unção de Salmo 92. Depois eu vou achar, não sei se é Salmo 102, 92, depois eu vou achar para você. O que é a unção do boi selvagem? É uma força que Deus traz para você. Uma força violenta, é uma força além da força humana. Aí você me vê, ai, como é que ela dá conta? Eu estou debaixo, eu tenho essa unção, eu carrego essa unção. Uma unção que, é 92, né? Uma unção, queridos, que às vezes eu falo, meu Deus, como que eu dou conta de fazer tudo isso? Que pique é esse que eu tenho? Mas debaixo dessa unção, você faz muita coisa. Queridos, debaixo dessa unção, você fica igual um trator. Certo? Chama a unção, Salmo 92, 10. Vamos abrir em Salmo 92, 10? Então é uma unção que traz para você força. Deixa eu achar aqui. Hoje, para quem é liberto, eu quero pedir pro povo que é liberto aqui, tá? Para quem é liberto, remido e lavado no sangue do Cordeiro, eu quero que você entre no culto para ser o meu intercessor. Porque vai ser bem pesado hoje, o Senhor já falou para mim levantar intercessão pela minha vida. E eu já peço aí pro meu povo, meus líderes de intercessão, clamar pela minha vida, que o negócio hoje não vai ser bonito não, mas nós já tomamos a vitória, amém? No nome de Jesus. Salmo 92, 10. Aleluia. Salmo 92, 10 diz assim: Tu aumentaste o meu poder como o do boi selvagem e derramaste sobre mim óleo novo. Então a unção do boi selvagem é uma unção nova, é uma unção de jovialidade, como que eu posso dizer? De juventude, de força, de bravura, amém? Então é algo assim sobrenatural, amém? Então vocês já aumentam suas expectativas. Vamos orar para nós começarmos no nome de Jesus? Vamos orar para nós começarmos? Vocês estão no chimarrão? Glória a Deus. Gente, aqui em São Paulo tá frio. Não sei se aí onde você mora tá frio. Fala para mim quantos graus tá aí onde você mora, só para mim ter noção. Aqui tá frio, mas é um frio diferente de tudo que eu já senti. Eu sinto que é um frio espiritual, junto com o frio físico também. Assim, mas que mulher doida. Não sei explicar, tem umas coisas que a gente não sabe explicar com palavras. Aqui tá 12 graus. Aqui tá 12 graus. Isso, 12 graus? Meu Deus. Então vamos lá. Hoje nós ficamos de ler, né, Amós. Hoje a gente ficou ler de Amós 4, mas vamos orar primeiro. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, essa live ao Senhor. Consagro agora as pessoas que estão aqui ao Senhor. Declaro, Pai, que o Senhor vai, Pai, colocando uma fortaleza da Tua glória. O Senhor já vai blindando os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma. E todo o inimigo já cai por terra no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, trazer aqui agora, Senhor Deus, uma dimensão da Tua glória, para que nós possamos desfrutar, Pai, de toda a palavra que vamos ler, daquilo que eu vou explicar e ensinar aqui hoje. Pai, no nome de Jesus, eu entro debaixo da autoridade e do governo do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Deixa eu só olhar com qual internet que eu tô. Gente, qual internet que tá boa? Eu tô na internet boa. Ok. Tá travando, gente, mas já vai parar no nome de Jesus. Abra comigo em Amós. Em Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Ok? Para quem é novo por aqui, a gente lê um capítulo na live, 6 em casa e assim sucessivamente. Já estamos terminando a Bíblia e vamos começar de novo. E quero te convidar para começar de novo. E você que é meu aluno da escola,
Tô te dando a oportunidade de você começar agora, dia 14, a começar a ler a Bíblia. Se você quiser começar a ler antes, nós começamos em Mateus, vamos até Apocalipse, depois vamos em Gênesis e vamos até Malaquias. Primeiro a gente lê o Novo, depois a gente lê o Velho, e assim a gente vai terminar a Bíblia esse ano 2 vezes e meia. Nós vamos ler a Bíblia 2 vezes completa e mais a parte, ok? A parte do Novo Testamento, certo? Gente, se tiver sem som, você entra e sai de novo. Tá? Israel não aprende. Ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos: tragam-nos mais bebida. O Senhor soberano jurou por sua santidade: chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz, até a última de vocês será arrastada. Com peixe no anzol serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Andem, vão a Betel cometer pecados. Continue a desobedecer em Gigal. Ofereçam sacrifícios todas as manhãs. E tragam seus dízimos a cada 3 dias. Apresente seu pão com fermento. Com oferta de gratidão, entregue suas ofertas voluntárias. Para saírem se gabando delas. É o tipo de coisa que vocês, israelitas, gostam de fazer, diz o Senhor soberano. Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas, quando suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas retive em outra. Chovia sobre um campo, enquanto o outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas plantações, videiras com pragas e ferrugens, gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados. Tiraram do fogo, nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Preparem-se para encontrar o seu Deus. Pois aquele que formou os montes, agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Muito profético isso aqui. Não sei se você está entendendo, mas eu tô. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre os lugares altos da terra. Seu nome é o Senhor, o Deus dos exércitos. Amém? Então fica para casa o número 5, o número 6, amém? De Amós, o número 7, o número 8, o número 9 e o 1 de Obadias. E aí a gente vai ler o 2, Obadias, peraí, não, 1 de Obadias, aí entrou Jonas. Jonas a gente já leu, certo? Então pula Jonas. Então pula Jonas. Jonas a gente já leu. Então é agora Miqueias, amém? Agora a gente vai para Miqueias. Gente, tá acabando. Meu Deus. Olha que manto. Glória a Jesus. Falta só isso aqui para acabar, ó. É muito petitinho. É muito pouquinho que falta para acabar. Meu Jesus. Amém? Olha só. Falta só isso aqui para acabar. Só isso aqui. Para a honra, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Então, amanhã nós lemos primeiro Miqueias, certo? Bom, eu quero falar hoje sobre a oração direcionada, certo? Em primeiro lugar,
O que é uma oração direcionada? Quando nós, experimentamos uma experiência espiritual através dos nossos sentidos espirituais. Porque, de fato, a gente vai em sentidos e não em espírito totalmente. A gente sente cheiro, a gente vê coisas, mas, então, eu diria para você que é uma experiência através dos seus sentidos espirituais, certo? Então, eu quero ler com você aqui agora um versículo que define que o homem que está na carne, ele não sente essas coisas, ele não vai conseguir, certo? O homem que está, pega a visão, o homem que está na carne, ele não sente essas coisas. O homem que está no espírito é o único que vai sentir essas experiências. Então vamos lá agora em 1 Coríntios capítulo 12, verso 14. Você que é sobrenatural, você deve saber de cor esse versículo. Ora, o homem natural, quem que é o homem natural? É o homem que vive por os prazeres da carne. É o homem que vive atrás das coisas desse mundo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então, quem é espiritual entende as coisas. Quem é espiritual consegue discernir uma experiência, certo? E ele de ninguém é discernido. Então, essa pessoa que é muito espiritual vai parecer uma pessoa louca, maluca, perto de uma pessoa que vive prazeres da carne. Então, muitas vezes eu vi eu falando, pai, aí eu vi o anjo chegou, aí meu pai olha assim pra mim. E aí, como eu tenho discernimento do espírito, eu sei que não tá acreditando em mim. Eu falei, amém. Tá? Então, eu preciso que você entenda algo. Tem coisas que só se discernem espiritualmente, ok? E para muita gente vai parecer impossível viver uma experiência como essa. Vai parecer surreal. A pessoa vai falar assim, não tem jeito. Mas é porque essa pessoa, ela tá na carne. Ela tá na imoralidade, ela tem que ser tratada, tá? Então, uma pessoa que ela vive ainda debaixo das obras da carne, seja em qualquer viés, ela sofre bloqueios. Hoje nós vamos fazer quebra de cativeiros espirituais. Então, o próprio diabo bloqueia os sonhos proféticos, bloqueia o compartimento de sonhos, bloqueia o compartimento de discernimento espiritual. Por exemplo, você está num culto sentindo a glória de Deus, a pessoa que ela está na carne, ela não sente nada. Porque a glória de Deus se discerne espiritualmente, mas só se discerne, só se sente espiritualmente se você estiver alimentando mais o seu espírito que a sua carne, certo? Então, muita gente chega ali na oração da madrugada e fala assim, eu não vejo nada, mas daqui uns dias, conforme vai vivendo as libertações que tem na oração da madrugada, fala, agora eu vejo, agora eu sinto cheiro, antes eu não via. Por quê? Você, querendo ou não, precisou passar por um processo de libertação em alguma área para que você pudesse desfrutar dessa dimensão de glória, ok? E nós vamos ter duas dimensões diferentes, tá? Nós vamos ter duas dimensões, não, nós vamos ter dois reinos diferentes. Nós vamos ter o reino das trevas, tá? Que é o que eu vou entrar hoje para tirar as pessoas das regiões de cativeiro. Por isso que eu tô pedindo já intercessão para vocês. E nós vamos ter as regiões celestiais da glória de Deus, que é o que eu entro na madrugada todos os dias e tiro vocês de lá, certo? O que aconteceu? Quando eu comecei a jejuar muito, chegou um tempo da minha vida que um dia o Senhor me deu um molho de chaves. E ele disse assim para mim, você tem autoridade para entrar nas regiões de cativeiro e tirar as pessoas de lá. E o Senhor estava disponibilizando os anjos para mim entrar lá, certo? Aí, passou um tempo, o Senhor me deu a chave das cortes celestiais. Por isso que quando eu falo e te levo, você vai com facilidade, certo? Existe uma unção para mim trazer uma oração direcionada, ok? Então, eu preciso que você entenda que o tema é oração direcionada. Então, vamos supor, quando eu vou operar uma cura interior na vida de uma pessoa, ok? Quando eu vou operar uma cura interior na vida de uma pessoa e vou tirar ela de algum cativeiro, então eu preciso entrar lá naquele lugar com ela e fazer ela se desligar daquela objeção, certo?
E você que fez a Masterclass agora do seminário, você viu que a nossa alma no reino celestial, ela é representada como se fosse uma casa. Então, você precisa ter discernimento para conseguir acessar esses lugares, tá? Você precisa ter discernimento para conseguir entrar nesses locais, ok? E precisa ter autoridade. Então, eu preciso que você entenda. O diabo, tá? O diabo, ele é um plagiador de Deus. E agora o que eu vou falar aqui pode te escandalizar, tá? Mas eu sou muito sincera e eu não tô aqui pra você me seguir, pra você ser membro, não. Eu tô aqui pra falar algo que tem que confrontar você e aí você vai pedir revelação pro Espírito Santo se é ou não é, ok? O diabo é um plagiador de tudo que Deus fez. Então Deus, ele nos deu uma ferramenta chamada cura interior, tá? E a cura interior, ela pode ser provocada através de uma oração ali, onde eu ministro cura, ou num nível mais profundo, que é o que eu vou ensinar na escola, acessando uma dimensão, acessando as dimensões tanto do reino das trevas, tanto do reino celestial de Deus. No reino das trevas a gente desliga e no reino celestial de Deus nós vamos ligar, nós vamos tomar o despojo de coisas, né, que Deus vai estar trazendo, ok? Então agora pega a visão aqui. Quando uma pessoa faz uma hipnose, tá? O campo da alma dessa pessoa está sendo aberto por uma pessoa que ela tem técnica, mas ela não é espiritual. E isso é muito perigoso. Então, todas essas coisas de hipnose, relaxamento mental, isso, na verdade, é uma abertura da alma. E nós, né, agora no começo da escola você vai aprender, eu vou dar uma imersão dentro da escola sobre corpo, alma e espírito. Então, o que acontece? Imagina que você vai lá fazer uma hipnose, um reiki, alguma coisa. Tudo isso é do capeta, queridos. Eu não vou ficar esfregando aqui, falando sutilmente para você não se ofender. Constelação familiar, hipnose, reiki. Tudo isso é do inferno, ok? Não tem constelação cristã. Não tem. Existe cura interior que você opera no nome de Jesus. Eu preciso que você entenda isso aqui agora. Agora na escola você vai ficar escandalizado. Eu vou trazer muita coisa à luz da Bíblia que você vai entender, certo? Aí você fala assim, mas tá. Fala agora então, por que isso é do diabo? Toda entrada ao sobrenatural que não seja através do nome de Jesus é obra de feitiçaria, é abominação. O Senhor vê como feitiçaria, ok? Eu lembro que uma vez porque assim, a gente vem estudar constelação familiar agora, anos agora aqui, então uma vez eu comecei a falar, Deus, eu preciso que o Senhor fala pra mim, o Senhor me deu um respaldo sobre constelação, preciso entender. Eu tava deitada na cama, e Deus falou assim, toda entrada ao sobrenatural que não seja através do nome do meu filho é obra de feitiçaria, é feitiço, é magia, é abominação. Então o que acontece? Você vai num lugar como esse, abre-se o seu compartimento de alma e o que acontece ali naquele momento? Parece que vai ter uma melhoria, mas o que tem em volta ali são demônios oportunistas dentro desses lugares que querem o quê? Entrar. Que querem o quê? Se apossar e deixar a vida dessa pessoa ainda um pouco mais, catastrófica, certo? Então tem pessoas que acessam essas coisas, tem uma pseudo-melhoria, porque o diabo ele não é bobo, tá? O diabo não é bobo. E aí o que acontece? A hora que essa pessoa, né, ela passa um tempo, a vida dela volta para um lugar muito pior. Muito, 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 muito pior. Então, o diabo, ele é um plagiador de Deus. Mas nós, os libertadores, né, pessoas que, não só libertadores, mas homens e mulheres de Deus que oram, nós podemos acessar a dimensão da alma de uma pessoa respaldada pelo nome de Jesus. Eu entro, então vamos supor que eu vou orar por cura interior agora. Senhor Deus, eu acesso agora em nome de Jesus o coração, a alma dessa pessoa. Eu quero pedir, Pai, que o sangue do Cordeiro agora venha sobre esse coração. Então, quando eu entro no nome de Jesus, eu saio no nome de Jesus, eu tenho segurança, porque tem um anjo ali junto comigo. E aí ele não tem nenhuma brecha para que demônios venham entrar.
certo? Então eu preciso que você entenda isso, ok? Então é lícito quando você faz e opera uma voz de comando, você leva uma pessoa numa oração direcionada a viver uma cura, certo? Avassaladora. Eu vou falar aqui agora para você. Então, como que você entra dentro das dimensões celestiais? Você entra através do nome de Jesus, ok? E sempre visando o quê? O benefício de alguém. Tirar uma pessoa, por exemplo, uma vez eu tava lidando com um caso de abuso sexual. Essa pessoa, ela tava bloqueada na área sexual com o marido, porque ela pensava nesse abuso, nesse abusador. E eu tive que levar ela na sala do trauma dentro da alma dela. Aí eu peguei na mão dela, né? E falei assim, olha, perdão, não peguei na mão dela, eu fiz online com ela. Então eu falei assim, olha, agora fecha os teus olhos. Então eu vou contar até 3 e nós vamos entrar dentro do seu compartimento de alma, que é como se fosse uma casa. E agora nós vamos entrar com Jesus e com um anjo e nós vamos entrar na sala desse trauma de abuso. E quando nós entrarmos na sala desse trauma, eu vou começar a falar o que eu vou ver e você vai começar a fazer o que eu vou te pedir, tá? Então, queridos, a alma, ela está nas cortes celestiais. A alma, ela está no lugar espiritual, ok? Então, eu pego ali aquela moça, eu falei, Pai, no nome de Jesus, direcionada pelo Teu Espírito Santo, através do nome de Jesus, eu acesso agora a dimensão da alma dessa pessoa juntamente com ela. E nós começamos a entrar agora nos compartimentos, Senhor, da alma, das emoções e tal. E nós agora entramos, Senhor Deus, nós estamos agora de frente, Pai, a essa sala do trauma, do abuso. E agora, na autoridade do nome de Jesus, eu vou contar até 3, nós vamos abrir esse compartimento. E aí eu peguei e falei, olha, eu vou contar até 3, você vou abrir, você vai entrar. E quando nós entramos ali, o que eu vi? E ali, não é que eu imaginei que eu ia ver, de verdade eu vejo. Tá? Quanto mais jejum, mais oração, maior vai ser, tá? Ok? Então, queridos, para fazer uma oração direcionada como essa, você tem que ter autoridade. Você tem que ser totalmente levado pelo Espírito Santo. Agora, você pode participar através de mim, que eu estou te levando, certo? Você tem autoridade, você tá orando, você tá jejuando, você tem autoridade também. Mas não queira fazer esse tipo de oração, você que ainda tá meio termo aí, certo? E aí o que aconteceu? Quando abre a porta dessa dimensão, eu vejo uma jaula e o abusador dessa pessoa caquético preso dentro. E eu falei assim, olha, eu vejo uma prisão e eu vejo o seu abusador agora dentro dessa jaula. E eu quero agora que na autoridade do nome de Jesus, você libere perdão para essa pessoa. E essa pessoa começou a ter muita dificuldade. E eu falei, repete agora comigo. Só que nós estávamos o quê? Nessa dimensão. Repete agora comigo. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu agora libero perdão, Senhor Deus, eu perdoo, eu me desligo no corpo, na alma, na mente, no espírito, eu me desligo nas emoções, nas memórias, eu me desligo no corpo, em nome de Jesus. E eu falei assim, agora eu declaro que o arcanjo do Senhor começa a cortar todo o vínculo emocional, mental, espiritual, físico agora, entre esse abusador e você. E agora tome as chaves agora, que são lavadas no sangue do Cordeiro, e abra a jaula para essa pessoa sair da sua alma. E aí eu peço, e essa pessoa reluta porque é muita dificuldade, essa pessoa vai, ela abre a jaula e essa pessoa é liberta, e com a libertação dessa pessoa, tá, que está aprisionada na alma dela, ela também é liberta, certo? E aí quando isso acontece, essa pessoa consegue, né, melhorar na sua área sexual com seu marido, porque antes tinha ali um trauma, tinha ali as emoções, os sentimentos muito vívidos do abuso que essa pessoa, essa mulher transferia pro marido. Isso daqui que eu tô explicando para você é cura interior em alto nível, ok? E no final ali da nossa escola eu vou fazer a transferência de unção para você acessar essas dimensões, mas eu preciso que de fato você esteja liberto ou liberta. Ok? Outra coisa, uma vez eu peguei um caso de uma moça e ela disse assim pra mim, ela falou assim, pastora, eu tenho uma tristeza e ela não tem motivo. Eu falei,
Falei assim, você tem alguém pra perdoar? Não, isso, aquilo, abusada? Não. Eu falei, então, assim, eu posso... Aí o Senhor falou assim, faz uma oração direcionada com ela. Falei, eu vou entrar então no seu campo emocional, na sua alma, e eu quero ver o que tem lá dentro. Vai vendo essa história. E aí eu peguei, né, ali com ela, falei, agora em nome de Jesus, nós entramos, Pai, respaldados pelo sangue do Cordeiro, e agora eu quero entrar na sala das emoções. Quando nós entramos na sala das emoções, tinha um baú. E eu falei, olha, agora eu vejo um baú, e agora, no nome de Jesus, eu vou abrir. Quando nós abrimos, nós não conseguíamos ver nada. E aí o Senhor falou assim, dá uma ordem, porque é um espírito em oculto que está no fundo. Eu falei assim, saia agora daí em nome de Jesus. E uma sombra negra se levanta dali. Era um espírito de depressão muito bem oculto naquele local, certo? Muito bem oculto. Então assim, para cada pessoa é uma experiência. E é igual fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Só consegue viver isso se você estiver na dimensão do Espírito. Estiver na carne, pecando, prostituindo, fazendo as coisas erradas aí, você não consegue. Por quê? Você vive pro diabo. E quem vive pro diabo tem o pensamento do diabo, pensa como o diabo quer, faz o que o diabo gosta. Mas quem vive no Espírito recebe pensamento de Deus, vive a vontade de Deus, tem a visão de Deus e consegue discernir as coisas de Deus. Isso aí é claro. Então não adianta você vir na oração de madrugada, eu não vejo nada. Então veja como está a sua vida. Aí tem gente que vai na oração direcionada, em vez de ver coisa boa, vê coisa ruim. Por que vê coisa ruim? Porque você está com a alma totalmente contaminada pelos demônios e na hora de você viver a glória de Deus, os demônios vão interromper e você vai começar a ver coisa ruim mesmo. Isso é normal. Agora, uma pessoa curada, ela só vê a glória, ela só vê a outra dimensão, ela só vê a Shekinah do Senhor, não tem como, certo? Então eu preciso que você entenda isso aqui agora, ok? Então tem gente que bate a perna, esperneia, ai que eu não consigo ver, ai eu desisto. Vai ser liberto no nome de Jesus, vai ser liberta. Então, gente, não adianta você contaminar sua mente, contaminar o seu coração e querer viver uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus, você só vive quando você está edificado. Você só tem uma experiência com Deus quando você está alimentando o seu espírito. Então, não adianta. Você quer viver a oração direcionada, quer ver, mas tá masturbando, mas tá falando mal dos outros, mas ainda não tá com a vida alinhada, tá fornicando, mora com alguém, entendeu? Então não adianta. A verdade, ela tem que ser dita e ela tem que ser falada, amém? Mas eu quero dizer aqui pra você, porque se eu não te confrontar, quem vai te confrontar? Eu não vou te alisar. Eu não vou te alisar. Muitos pastores estão aí preocupados, não vou falar porque senão sai. Não, eu vou falar para você hoje tomar um posicionamento na sua vida e mudar de vida, ok? Porque só uma pessoa liberta consegue libertar outra. Só uma pessoa lavada no sangue do Cordeiro consegue evangelizar e ganhar outra vida, amém? Então hoje, gente, no nome de Jesus, eu preciso que vocês entendam. Você consegue entrar nas dimensões? Sim. Mas você precisa ter autoridade e você tem que estar remido e lavado no sangue do Cordeiro. Você consegue operar uma oração direcionada? Sim. Então, como que eu entro dentro das dimensões celestiais? Eu vou falar do reino de Deus. Do reino de Deus, você entra, tá? Abrindo uma porta, pega o que você tem que pegar lá e volta e fecha essa porta. Mas você tem que entrar e tem que saber sair, certo? E se você vai conduzir alguém como eu conduzo milhares de pessoas, vocês podem ver que quando está voltando, eu peço pro anjo recolher todo mundo, ok? Porque foi um local que Deus me permitiu ir. Me deu a chave. Então, quando eu vou, eu volto, tiro todo mundo, certo? Então, isso daí é sobrenatural, tá? Agora, dentro das regiões de cativeiro, é diferente. Dentro das regiões de cativeiro, eu não me atrevo a ir sozinha. Assim, sozinha que eu falo, eu tenho que ir com uma escolta de arcanjos de alta patente e, dependendo do que eu sinto, nem eu que faço essa liberação dos cativeiros. Eu dou ordem aos anjos que comecem a abrir, porque é um lugar terrível. Por isso que eu tô falando, hoje à noite, no culto, intercedam pela minha vida.
Porque geralmente quando eu entro para resgatar as pessoas que estão debaixo do espírito de loucura, a minha internet cai na hora. Potestade vem lutar contra mim e é algo assim avassalador. Então, é algo assim que você fala assim, meu Deus, quem aqui já tá na madrugada sabe, é umas 3 vezes que eu fui fazer a mesma oração, a internet cai. Certo? Então, hoje, eu entro nas regiões de cativeiro, que é o reino das trevas. Então, existem as regiões de cativeiro, que não é o inferno, tá? Mas são lugares aqui onde os demônios aprisionam pessoas. E aí eu falo, Senhor, agora, por cada vida que está aqui, eu reivindico um exército de anjos, com as chaves nas mãos lavadas no sangue do Cordeiro, para nós tirarmos essas pessoas agora de todos esses cativeiros. Amém? Deixa eu contar uma experiência para vocês que nós passamos nos Estados Unidos, mexeu muito comigo. Agora eu tava numa turnê nos Estados Unidos. Havia uma mulher com muita dor, caquética assim, parecia a mulher dos 18 anos lá, que tava ruim. E aí eu tava ali ministrando, já tinha ministrado cura nela e nada. E o Senhor disse pra mim, ela tá num cativeiro espiritual. Eu falei, o Senhor falou assim, ensina pra ela o que é um cativeiro e faz um ato profético com ela saindo do cativeiro. Aí eu nem lembro do nome dessa fulana. Eu falei, fulana, eu peguei assim no tapete dela, né? Eu falei, fulana, entra aqui dentro desse quadrado, nesse tapete, certo? Entra aqui dentro. Aqui, ó, vai ser a porta. Aí eu coloquei 2 almofadas assim pra marcar que era a porta. Eu fiquei pro lado de fora. Eu falei assim, você tá vendo esse quadrado aí? Esse quadrado é o cativeiro de enfermidade que você tá. Mas hoje o Senhor Jesus, ele vai pegar na sua mão e ele vai te puxar pra fora desse cativeiro. E quando você sair desse cativeiro físico, desse quadrado físico, você também sai do cativeiro espiritual. E aí essa mulher, falei isso pra ela. E aí eu falei assim, ó, agora não sou eu, Larissa, que estou aqui. Mas eu quero que você veja Jesus aqui pegando na sua mão e te puxando desse lugar e te libertando desse lugar. Gente, e aí eu falei pra ela que ela ia dar 3 passos, eu ia contar até 3 e ela ia dar 3 passos e ela ia começar a falar que ela era liberta em nome de Jesus. Essa mulher deu 3 passos e ela começou a declarar que ela era liberta em nome de Jesus. E vocês não têm noção o que aconteceu. Aí ela vem, aí eu abraço ela e eu começo a declarar, você tá liberta. Eu quebro agora todas as amarras, amém? E aí o que aconteceu? Na hora a dor da mulher passou. Lembra, amor? Tava com a dor terrível, ela não conseguia nem subir a escada direito. Daqui a pouco a mulher andando normal. Por quê? Eu tirei ela de um cativeiro espiritual através de um ato profético. Mas eu tive que fazê-la entender, tá? Eu tive que fazê-la entender que aquele cativeiro estava nas dimensões, mas eu estava fazendo de uma forma fácil para ela entender. Gente, na Escola de Libertadores, vocês vão ter uma aula comigo de atos proféticos. Vocês não podem se escandalizar. Já vai pedindo, Deus, tira a religiosidade de mim. Eu vou ensinar ato profético demais para vocês. E de verdade, vocês não se escandalizem. Então, tem coisas que a gente faz que, por exemplo, eu como libertadora, eu vou ensinar isso pra vocês também na escola. Eu faço algo assim, eu falo, gente, pega a mão de vocês e faz assim. E aí eu falo assim, Pai, agora, na autoridade, quer testar agora? Vamos testar agora? Pra ver se funciona mesmo? Faz assim com a sua mão. Faz assim. Assim. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu lanço um decreto agora sobre a vida dessa pessoa. Toda pessoa que estiver debaixo de um aprisionamento espiritual de demônios, Pai, eu determino, Senhor Deus, que não consegue soltar a sua mão vai ficar colada, Pai, representando que essa pessoa está, Pai, debaixo de um aprisionamento de demônios, Pai, e só sai debaixo agora do meu decreto, em nome de Cristo Jesus. Eu ministro agora, Senhor Deus, que o Senhor venha mostrar, através de um sinal físico das mãos, quem está livre e quem está aprisionado, em nome de Jesus. Agora, tenta soltar suas mãos. Tenta soltar suas mãos.
Tenta soltar as suas mãos. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, vai falando aí, gente. Tenta soltar as suas mãos. Bakur Gidele Samba Ganjarayastar. Quem teve dificuldade, aleluia. Glória a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do sangue de Jesus, eu declaro agora, Senhor Deus, que no nome de Jesus, o Senhor, Pai, envia um anjo sobre cada local agora, Senhor Deus, dessa casa, dessa mão, Pai, que ficou aprisionada, e eu declaro agora, Pai, que no nome de Jesus, Senhor Deus, o anjo do Senhor solta, solta agora no nome de Jesus. Eu declaro agora que no nome de Jesus, sai no nome de Jesus, Kobarash Tilibi Derabai. Solta agora, em nome de Jesus. Solta agora a vida dele e dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês viram que isso daí é sobrenatural. Eu tive dificuldade. Olha só. Olha só. Amém? Então você tá vendo, tem gente que solta com dificuldade. Tem pessoas, queridos, que a mão cola. Tem gente que imediatamente fica endemoniada. Tá? Geralmente eu faço isso quando eu vou fazer libertação da área financeira. Tá? Aí eu falo, Deus, quem tá debaixo do Espírito, uma mão colada agora. Amém? Ó, soltou, mas ficou um pouco presa. Tive dificuldade. Amém? O povo sumiu do chat. Por quê? Porque tem gente que talvez está lutando ainda lá. Amém? Mas eu declaro que o anjo do Senhor vai soltar a mão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu declaro agora, em nome de Jesus, que a libertação é de noite, não é agora. Em nome de Jesus. Ó, a minha ficou presa. Ó, Cátias. Cátias, você entra no culto hoje às 19 horas, você precisa de libertação. Minha mão colou. Olha só, Lima. Sua mão colou, Lima, você precisa de libertação, você tá presa espiritualmente. Gente, tudo isso eu vou ensinar vocês na escola de libertadores. E eu vou ministrar essa unção. Para você operar nesse sinal, você tem que receber a unção, tá? Então você tem que receber essa unção para você declarar isso e acontecer isso. Você viu aqui, ó, muita gente com dificuldade, certo? Muita gente, queridos, ó, meus dedos grudaram, certo? Eu tive um pouco de dificuldade, teve gente que a mão colou. Gente, é algo que eu falo pra vocês. O mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Amém? Eu tô cansada de ver sinais como esse. A minha mão soltou, mas sinto um pouco pesada. Uau. Uau. Meu Deus. Tô me tremendo muito. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu peço agora, Senhor Deus, que o governo do Espírito Santo entre sobre esse ambiente. E eu declaro agora, todo mundo volte ao normal em nome de Jesus. E eu declaro agora, Senhor Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha deter, Pai, neutralizar toda força contrária, Senhor Deus, contra essa vida em nome de Jesus, Pai. Porque nós faremos, Pai, libertação hoje, na parte da noite, e o Senhor, Pai, vai trazer hoje, Pai, uma libertação profunda sobre cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Acho que eu não podia ter mostrado esse sinal assim pra vocês, né? Tô com a mão dormente ainda, meu Deus. Eu declaro que toda sensação térmica, física, volte ao normal agora em nome de Jesus. Amém? Eu declaro agora que todo jugo é despedaçado. Eu preciso que vocês entendam, quando você tem a unção que despedaça o jugo, você dá ordem ao mundo espiritual e tudo funciona. Por isso que eu tô falando pra vocês, sai da mornidão, sai desse mundo. Queridos, isso aí que vocês às vezes estão iludidos com o mundo, não é nada. Gostoso mesmo é viver pra Jesus, é você falar, anjo, vai lá e pega isso, anjo, vai lá e traz aquilo. Isso que é sobrenatural. Agora nós vamos viver 24/7, nós vamos orar 7 dias sem parar. E é por isso que a Global e os meus líderes, o pessoal que começa a caminhar aqui, começa a andar debaixo dessa unção. Amém? São o quê? Sinais de Deus. E aí eu tô fazendo aqui ao vivo pra você ver, e pra quebrar a cara dos religiosos,
Porque sempre tem um monte de religioso. Ai, não acredito nisso. Mas não dá, né, pra confrontar 30, 40 pessoas. Ninguém ensaiou aqui pra falar a mesma coisa. É forte, gente. Ponto. É uma unção. Tem uns que tem outros que não tem. Quem tá na carne não tem. E quem tá no espírito tem. E hoje o mundo se divide em quem tem unção e quem não tem. Acabou. A unção, ela age, ela trabalha, ela acelera processos. Então, se você é religioso, engula isso, tenta discernir isso. Amém? Mas é sobrenatural aquilo que Deus pode trazer para nós. Amém? Então, eu preciso que você entenda que o sobrenatural, ele é algo normal para quem vive no espírito. Aí tem gente que fala assim, então, apóstolo, eu tava lá e vi o anjo. Eu falo, então, pra mim não é novidade ver anjo. Não, pra mim é algo comum, porque eu vivo nessa dimensão. Amém? Eu vivo nessa dimensão, ok? Então eu preciso que você entenda que tem muitas coisas no reino de Deus que muita gente não compartilha por causa da religiosidade das pessoas, por causa da incredulidade das pessoas. E você que vai ser meu aluno agora, já se inscreveu, eu quero pedir para você quebrar a religiosidade, quebrar essas coisas do seu coração. Porque senão você não vai ter ruptura. Você não vai ter ruptura. O mundo espiritual, queridos, só contar uma coisa para você. Ontem a minha plataforma aqui, onde o pessoal compra os cursos, travou. Era totalmente espiritual. O inferno se levantando. Pessoas querendo se inscrever e o diabo não deixava. Então eu preciso que você entenda. Teve pessoas que quando pagou na lotérica começou a vomitar. Começou a passar mal. Porque já entrou o quê? Porque, olha só. O que eu falei? A partir do momento que você se inscreveu à escola, você entra debaixo da minha cobertura espiritual. E eu não brinco de te cobrir espiritualmente. Eu oro por você, eu jejuo por você, e eu vou fazer isso por cada aluno meu, independente se você tem pastor ou não. Eu não confio na intercessão de outra pessoa, porque tem gente que fala que ora, mas não ora, não paga preço, e talvez a vida de certos pastores estão igual puleiro de galinha. Então, de verdade, como eu sei aonde vocês estão entrando, eu me levantei agora, nesses 4 meses, como intercessora dos meus alunos. Aí você vai lá e paga a inscrição da escola. O que acontece? Você ligou no céu e ligou na terra. Teve gente que começou a vomitar. Teve gente que ficou tonta. Porque já entrou nessa dimensão aonde eu sou a sua mentora e a sua cobertura espiritual. E debaixo da minha cobertura espiritual, as pessoas são libertas. Porque eu não pago um preço em vão. Eu não jejuo 70 dias no líquido. Queridos, então vocês entendem que quando eu falo algo, acontece o porquê? Porque você tem o que? Autoridade nas cortes celestiais. Então, quando você acessa as dimensões, tanto do reino das trevas, o reino de Deus, é porque você tem autoridade para ir. Você tem autoridade para entrar e para sair, ok? Então, quando eu falo assim, arcanjo, entra agora na casa dessa pessoa. Tem pessoas que sentem a mão do anjo, tem pessoas que sentem ali o anjo andando pela casa, fazendo tudo que eu tô pedindo para ele fazer. É algo sobrenatural. Queridos, na libertação, lá na plenária, na nossa conferência, vocês vão ver. Eu vou pedir pro anjo trazer o pessoal que praticou mais coisas pesadas para frente, o anjo traz. Então, isso daí é libertação em alto nível, batalha espiritual em alto nível, ok? Vamos sair da rasura. Vamos sair da rasura. E para sair da rasura tem um segredo: Bíblia, jejum, oração e conduta. Tem que renunciar ao pecado. Não tem, queridos, como ter o cheiro do cordeiro, você passando todo dia no lamaçal do inferno. Então você tem que se posicionar hoje. E você que é meu aluno da Escola de Libertadores, eu já vou te pedir algo. Começa a alinhar a sua vida. Porque até o 4º mês, que é o último mês, eu quero de verdade que você esteja já liberto, sarado, remido, para você estar habilitado para receber toda a unção que eu vou ministrar sobre a sua vida. Aí você vai passar, os capeta vai começar a estribuchar no chão de tanta unção que você vai receber. Amém? Então eu preciso que você entenda que quando se tem autoridade, você liga no céu e liga na terra. E é um princípio de Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Terra natural, céu espiritual. E tudo que você desligardes na terra
natural, você estará desligando no céu. Então, quando eu aqui oro, pedindo algo para Deus, certo? Então, vamos supor, eu falo assim, Senhor, eu aqui agora quero profetizar sobre a minha loja, que esse mês vai vender, o Senhor vai trazer os clientes. Eu estou ligando na terra e está sendo ligado no céu também, amém? E eu preciso que você entenda, tudo que nós fazemos aqui nesse mundo, jejum, oração, sacrifício, tem 90 dias, 3 meses para reverberar e dar resultado. Então tem gente que jejua 40 dias, não viu nada acontecer, começa a murmurar contra Deus. Entre o natural e o sobrenatural há um tempo e espaço. Cronos e Kairos. Entre Cronos e Kairos, eu falaria para você que são 3 meses, um ciclo, para que Deus comece a agir em favor, certo? Eu preciso que você entenda, tá? Que tudo que você faz no Cronos, que é regiões físicas, demora aí uns 3 meses para reverberar totalmente no Kairos, porque é um espaço-tempo, ok? Então eu preciso que você entenda. Então por isso que tem respostas de Deus que você tem que, às vezes, entrar numa consagração, porque senão vai demorar. Então você pode ver lá Daniel. Daniel não queria ser, né? O que aconteceu? Vinha uma resposta para Daniel, mas o príncipe da Pérsia. O que é o príncipe da Pérsia? Um principado. O príncipe da Pérsia era um principado que governava a Pérsia, que deteu o anjo que trazia uma mensagem a Daniel. Então eu preciso que você entenda, ok? Que a gente precisa de verdade se consagrar e ter autoridade para entrar dentro das dimensões e das cortes celestiais, ok? O mundo espiritual, ele se sobrepõe sobre o mundo físico. Então eu preciso que você entenda que ao mesmo tempo que nós estamos no mundo físico, nós também estamos, porque temos um espírito, nós nos conectamos ao mundo espiritual. Quanto mais jejum, mais oração, mais discernimento, mais você discerne todas as coisas, mais você discerne tudo que está ao teu redor, amém? Por exemplo, eu tenho tanto discernimento de espírito que às vezes chega a ser chato, porque eu sinto o pensamento das pessoas. É algo escandaloso. É algo escandaloso. E aí eu falo, meu Deus, por que essa pessoa está sentindo isso? Por que essa pessoa está pensando aquilo? Então, e por que eu consigo discernir? Porque eu consigo discernir o que está na alma dessa pessoa. Eu consigo discernir o que está na mente dessa pessoa. Mesmo às vezes essa pessoa falando assim, amada, querida, eu estou discernindo o que de verdade tem ali. E todo mundo pode ter esse dom, todo mundo pode ter esse feeling. É só você se tornar uma pessoa espiritual. É só você orar e jejuar. Eu quero falar algo aqui para vocês. O mundo é sem graça perto daquilo que Deus pode te proporcionar na glória dele. O mundo não tem, queridos, a graça, o prazer que tem, aquilo que Deus te proporciona. Uma vez que você pisa no santo do santo, em outro lugar você não quer viver, porque você entende que aquilo que o diabo te dava não chega a 5% daquilo que Deus te proporciona. Mas para você viver nessa terra que emana leite e emana mel, você precisa pagar o preço. E queridos, de verdade, não tem viver o sobrenatural do nada por osmose. Não tem viver uma libertação, eu vou ficar aqui, o anjo vai chegar e vai me libertar. Não funciona assim. Até o último dia que nós estivermos aqui na terra, nós enfrentaremos batalhas espirituais. A porta é estreitíssima, amém? E o evangelho da porta larga, pode, dá para fazer. Não, todo mundo vai para o céu. A Bíblia vai dizer que a porta é estreita e poucos são aqueles que vão herdar a salvação, ok? Então eu preciso dizer para você aqui hoje, eu faço muitas coisas hoje através do nome e da autoridade do Senhor Jesus. Mas eu faço porque eu constituí e eu conquistei autoridade nas cortes celestiais. Eu conquistei isso nas cortes celestiais. E eu, além de conquistar, eu mantenho isso e acelero para ter mais, ok? Então eu preciso que hoje você entenda. Quer ter autoridade? Pague o preço. Você quer operar
cura interior, como eu falei aqui, de tirar uma pessoa do cativeiro e essa pessoa fala assim, ó, olha só, uma vez, uma moça, eu até comecei a contar ontem, essa moça perdeu o pai, ela não conseguia se desligar do pai, e aí eu tava nas dimensões, eu entrei na sala da paternidade dela, dentro da alma, e eu coloquei ela ali, tá, diante do pai dela, certo? Com o Senhor Jesus, e eu comecei a falar para ela se desligar do pai emocionalmente, espiritualmente, nas memórias, e falar que, e aí eu falei assim, agora o Senhor Jesus declara sobre a sua vida que ele te libera para viver o seu legado, você não tá mais presa. E aí eu declarei que a partir daquele momento eu desligava ela do pai dela nas emoções, no sentimento, eu desligava ela do pai dela totalmente. Eu falei, eu desligo você agora do seu pai, nas emoções. Eu entrei dentro da sala da paternidade, onde ela tinha toda a memória do pai dela. Eu falei assim, agora eu quero que você feche os seus olhos e você visualize o seu pai. Eu falei assim, agora, pela autoridade do nome de Jesus, eu corto agora todo tipo de dependência emocional, dependência física, dependência em memórias, eu vou cortando agora em nome de Jesus. Nós começamos a desligar. Aí depois ela falou assim, nossa, depois daquele dia eu não chorei mais, depois daquele dia eu não sofri mais, depois daquele dia. E queridos, é algo sobrenatural. Então, existe dentro do campo da alma, então lá na Escola de Libertadores vai ser, acredito que talvez dá até para fazer um módulo, né? Tem a sala da paternidade, do pai, tem a sala da mãe, tem a sala ali do relacionamento com os irmãos, certo? Então, cada sala vai ter ali dentro, né, dessa casa, dessa pessoa que representa a alma. Então, a gente tem que direcionar essa pessoa àquele compartimento e resolver o quê? O trauma, o problema, certo? Ok? E aí, na verdade, eu vou ter que fazer um módulo, Martiliana, eu vou ter que fazer um módulo só de... Na verdade, tem lá, cura interior em alto nível, mas eu vou ter que fazer uma aula muito bem feita disso daí, certo? Então, eu preciso que você entenda. Queridos, as aulas 70 aulas gravadas na plataforma que vão caindo semanalmente. E a partir de julho, as aulas vão ser ao vivo comigo de 4 a 5 horas. Serão 12 aulas ao vivo comigo de 4 a 5 horas como masterclass. Talvez eu faça uma masterclass de 8 horas, tá? E vocês já estão dentro aí, ok? Então, eu preciso que você entenda. Então, tem pessoas que estão aprisionadas em lugares, em pessoas, ok? Tem pessoas que não sabem, que estão com a vida paralisada, estão com a vida travada por causa disso. Deixa eu contar aqui pra você uma coisa. Pra quem não sabe, eu sou médica, eu deixei minha profissão para viver integralmente pro Senhor, ok? Mas eu sempre eu sou de uma família muito bem posicionada economicamente, na minha família, né, tanto a minha, do meu esposo, a gente, né? Então, a gente vem de uma família muito bem, tem empresa, o Júnior, né, a família dele tem as coisas também. Então, problema financeiro nunca foi problema para nós. Mas eu sentia que eu tinha uma dificuldade de romper financeiramente. Tinha ali todo mês dinheiro para cobrir cartão, para ter as coisas. Médico ganha bem, né? Trabalhei um tempo na minha área, certo? Mas eu sentia que eu tinha algo que eu precisava quebrar. Eu sentia que eu tinha um cativeiro, tá? Eu sentia que eu tinha um cativeiro. E aí, olha só, eu descobri que eu tinha uma dependência da opinião do meu pai. Porque eu sempre admirei demais meu pai. Meu pai é um empresário, um grande homem que não tinha nada e cresceu demais na vida, construiu as empresas, né? Se deu bem na vida, então eu sempre admirei meu pai. Então sempre consultei meu pai para tudo. E aí chegou uma hora na minha vida, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei diante de um sacerdote, um homem de Deus, e eu falei assim, eu levei na época eu levei um presente para esse sacerdote, e ele falou assim, o que você quer que Deus faça por você? Eu falei, eu quero que Deus traga uma ruptura para mim na área financeira, quero que a Senhora traga uma ruptura na área ministerial. Comecei a pedir as coisas, mas eu pedi 3 coisas ali. E aí aquele sacerdote pegou e falou assim, eu vejo que o que te aprisiona na área financeira é um cordão umbilical.
Mas hoje o Senhor te corta desse cordão umbilical para você prosperar. E ali, né, na hora eu falei, mas quem é esse cordão umbilical? Meu Deus, o que é isso? Aí na hora ele orou e eu caí, né, no chão ali e fiquei uns 20 minutos ali. Eu falei, Deus, mas quem que é essa pessoa? Eu tô presa, porque eu não vi essa prisão. Só que eu tinha uma dependência. E aí o que acontece? Eu corto o cordão umbilical de dependência de opinião. Tipo assim, eu ia fazer algo, eu nem gostava do meu marido, pai, o que o senhor acha? Tipo assim, a opinião do meu pai, ela valia muito, certo? E aí quando aquilo ali é quebrado, a minha área financeira explode. E aí eu entendi aquele versículo, sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Sair da parentela não é só sair fisicamente, é sair espiritualmente, é sair emocionalmente, é sair de toda a dependência de pai e de mãe e assumir o jugo que o Senhor te traz, que é Ele sendo teu pai, Ele sendo tua mãe, para te conduzir para essa nova terra prometida, para esse novo local. E quando eu entendi isso, e eu nunca tive um relacionamento tóxico com meu pai. Não, eu amo demais meu pai e minha mãe. Só que, o que acontecia? Quando eu me desligo, quando essa desligação, acaba que eu entro num outro lugar na presença de Deus, certo? Então eu tô contando isso aqui pra vocês, para que vocês entendam que tem cativeiros, tem dependências que a gente não entende. E aí quando isso acontece, e eu lembro, eu era uma pessoa que eu ligava pro meu pai 3 vezes por dia, pra ficar lavando a louça, conversando com meu pai. Ele na empresa, às vezes ele lá trabalhando e eu conversava com meu pai. Era uma dependência. E aí quando corta isso, eu comecei a ligar de 3 em 3 dias. E aí eu vi que aquilo quebrou. Não é que eu deixei de amar meu pai. Eu deixei de ser dependente da opinião. E eu passei a viver algo sobrenatural. Minha vida financeira, ministerial explodiu. Rompeu, teve uma ruptura grandíssima, certo? E aí eu aproveitei esses dias que eu estive com meu pai, né? Eu tava ministrando... Onde eu tava ministrando, amor? Meu pai foi? Matinhos. Tava em Matinhos, meu pai acabou passando por lá. Aí depois nós fomos pra Faxinal ali no Paraná. Aí eu falei assim, eu quero saber, eu vou pegar esse velho agora e eu vou pedir pra ele passar essa unção de prosperidade que ele tem pra mim. Vou pedir já, eu sou a mais velha, eu vou pedir a minha unção de primogenitura. Vou pedir pra minha mãe a unção da primogenitura também, porque é uma mulher muito sábia. Aí eu falei, pai, mãe, eu preciso que vocês transfiram pra mim a unção, a maior parte da bênção, né, que é da primogenitura sobre a minha vida. Como assim? Eu falei, não, é só você fazer, eu vou te ensinar, você vai orar assim, e eu quero que você passe pra mim, pai, a unção que Deus colocou em você sobre a minha vida, e minha mãe vai passar pra mim a unção. E eu vou tomar a maior parte. Aí, e o pior é que tava a Nani, a Thaís e a Ed, também pegaram a impartição. Eu falei, oxe, o pai e a mãe é meu, certo? Então, quando você pega, eu preciso que você entenda, quer prosperar? Peça para alguém que prospera, pôr a mão na sua cabeça e declarar prosperidade sobre você. Não adianta alguém que não vive prosperidade declarar prosperidade sobre você. Não funciona. Amém? Quer ter um casamento feliz? Pede uma mulher de oração que tem um casamento blindado e lavado e fala, olha assim, eu transfiro a unção para essa pessoa ter um casamento feliz. Amém? Aí eu peguei e falei assim, pai, meu pai é batista tradicional. Hoje ele, né, meu pai é batista tradicional. Então meu pai e minha mãe não, entendeu? Aí eu falei, pai, fala assim agora, em nome de Jesus, eu transfiro, eu imparto a capa dobrada. E fui falando as palavras, né? E meu pai foi falando, e fui tremendo, e eu fui acessando. E também foi outra ruptura depois. Então eu tomei posse do que é meu diante dos meus pais, certo? Então é isso, amém? Então na escola de libertadores eu vou ensinar muita coisa pra vocês, tá? Pra vocês aprenderem. Ah, mas o meu pai não foi uma boa pessoa, a minha mãe isso. Mas ele que te concede a unção da primogenitura. Ele que declara a bênção do Senhor sobre a sua vida. Não é só sobre o que está na vida dessa pessoa. É sobre o teu pai e a tua mãe ter um direito no mundo espiritual de declarar que a bênção do Senhor está sobre a sua vida.
E eu tomei posse ali do meu pai e da minha mãe. E o Senhor me abençoa demais, abençoa meu esposo. Nós somos abençoadores, amém? Porque nós acessamos essas coisas nas cortes celestiais. A gente entende isso, amém? Certo? Glória a Jesus. Aleluia. Então eu quero hoje que você entenda. A igreja evangélica é tradicional, não sei qual, a nossa é de avivamento, amém? Certo? A nossa é de avivamento. Você que tem um pai e a mãe que já morreu, ele morreu, mas os decretos ficam. Então tem que se desligar, tem que quebrar. Eu preciso que você entenda. Vamos lá. Só para vocês entenderem. Vamos supor que alguém foi lá e fez um trabalho para você. O bruxo morreu. Mas o trabalho está nas dimensões celestiais. O bruxo pode ter morrido, mas o trabalho continua. Então você precisa entender que tanto a bênção quanto a maldição, ela tem que ser o quê? A bênção tem que ser tomada e a maldição tem que ser quebrada. Não importa se a pessoa morreu. Tem gente, queridos, que o pai e a mãe morreu, mas precisa de se libertar. Igual essa menina. Ela precisava se libertar da dependência emocional do pai. Então você tem que quebrar, rejeitar em nome de Jesus, ok? Então eu preciso que vocês entendam isso, certo? Então hoje eu falei um pouco para você, não dá para falar tudo, né? Tem que falar, tem que contar isso daqui com desenhos, com coisas assim, ok? Tem que falar essa aula com desenhos, é mais fácil. É uma aula amorosa que você tem que construir linhas de pensamento na pessoa para ela conseguir entender, ok? Então que Deus te abençoe poderosamente, amém? Te espero no culto às 19 horas, tá? E hoje as inscrições à noite vai estar aberta aí para... Hoje nós abrimos a Escola de Libertadores em formato oficial e você vai poder estar adquirindo aí dentro do lançamento. Que Jesus te abençoe poderosamente, que você venha ter um dia recalcado, sacudido, transbordante da presença do Espírito Santo. Eu te espero amanhã às 17, às 5h30 da tarde para o 24/7. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente.